Olá, tribo! Eu sou Sônica Lapalo. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um incidente que aconteceu esses dias com o indigenista Riele Franciscato. Pois bem, antes de acompanhar este vídeo aqui, já sabe, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Esses dias, um indigenista, uma pessoa que dedicou a sua vida toda em prol dos povos indígenas, principalmente defendendo os índios isolados, o senhor Riele Franciscato, ele levou uma flechada no peito e morreu. Pois bem, essa flechada surgiu exatamente de índios a qual ele defendeu a vida toda, que é índios isolados. Riele Franciscato, ele era um dos indigenistas mais experientes da área e mais respeitados no quesito proteção ambiental, no quesito indigenismo. Mas o que levou esse incidente? Eu, como indígena, andei conversando com outros indígenas antes de gravar esse vídeo, andei fuçando muita coisa. Eu quero relatar uma coisa aqui. 10 horas antes, olha só, 10 horas antes do incidente, moradores da zona rural gravou um vídeo com a aparição de índios isolados. Isso aconteceu lá em Rondônia, Seringueiras, Rondônia. Ele filmou um grupo que estava passando ali na área deles, na região deles. Como esse vídeo mostra. Você viu? Você viu que o senhor está gritando vagabundos e sem vergonha para eles agora? Porque ele estava passando na área deles 10 horas antes do incidente. Esse senhor do vídeo estava xingando eles e gritando alto. Curioso, não é? Aí eles acionaram o Riele, o indigenista, Riele Franciscato. Acionaram ele e ele foi lá com um grupo de policiais ver o que estava acontecendo. E quando ele estava indo, depois dessa aparição, 10 horas depois dessa aparição desses índios isolados nessa zona rural, o Riele foi lá, ele foi acionado. Por que ele foi acionado? Porque ele era o cara que mais se conhecia, mais se sabia sobre os índios isolados. O que aconteceu quando ele estava indo lá verificar atrás desses índios aí? Só para você ter uma ideia, esses índios já estão sendo monitorados desde 1990, estava sendo monitorado pela equipe da FUNAI, principalmente por senhor Riele. Aí ele foi lá em loco, atrás desses índios, levou flechada no peito, esses índios isolados, deram essa flechada no peito do senhor Riele e socorreram ele, mas já não tinha mais jeito, ele já veio a falecer. Que coisa, né? Uma pessoa que dedicou a vida toda protegendo índios isolados, protegendo os povos indígenas em geral, vier falecer dessa maneira. E quando foi socorrido, já era tarde demais. Sendo que esses índios isolados aí já tinham sido avistados 10 horas antes, como o vídeo mostra. Fazendo análise desse ocorrido, essa aparição deles 10 horas antes desse incidente, o senhor gritando e xingando eles, o morador de zona rural xingando eles, a conclusão que vem na minha cabeça, depois disso tudo, fazendo análise, é que esses índios isolados, eles passaram nesse zona rural e o morador xingando eles.
eles já estavam putos. Eu, como cabeça de Índia, eu que ouço falar desses índios isolados desde que eu era criança, porque na minha aldeia eles já apareceram também. Uma vez a minha irmã viu um deles, e sim, índios isolados, só que a gente não se mete com eles, a gente deixa eles ir para lá. Na cabeça desses índios isolados, já que eles não têm contato com outras pessoas, nem com outros indígenas, eles não têm amizade com ninguém, eu, como cabeça de índia, o que eu penso? Eles estavam imaginando que alguém estava indo atrás deles, depois da desaparição deles na fazenda, quer dizer, nessa zona rural. Na cabeça deles, eles estavam achando que alguém estava perseguindo eles para matar. A única ideia que veio na minha cabeça é isso, porque eu estou pensando como uma índia tribal. Se eu fosse uma índia isolada, eu fazia tudo para me proteger, tudo para proteger meu grupo, para que outras pessoas estranhas não venham invadir o nosso espaço. E é assim que eles se pensaram. Na cabeça deles, o senhor Riel, o grupo de policiais, estava indo atrás deles para matar. Já que 10 horas antes, eles passaram nessa zona rural e o morador ficou xingando eles. Na cabeça deles, eles entenderam que um morador estava querendo iniciar uma guerra. Está entendendo como é a cabeça do índio? Com certeza se sentiram ameaçados com essas gritarias todas, xingando eles para fazer isso. Essa é a única ideia que veio na minha cabeça. Como eu faria para proteger meu grupo? Eles estavam se sentindo ameaçados. Porque que depois de tanto tempo, já que eles estavam sendo monitorados desde 1990, que eles fariam isso agora? Bem que eles poderiam fazer isso antes. Porque começou essa perseguição. Única coisa que veio na minha cabeça, que eles estavam se sentindo ameaçados com essa perseguição. Depois desse ocorrido na zona rural, o morador xingando eles, acionaram o senhor Riel, levou um grupo de policiais atrás deles, ou seja, se sentiram ameaçados. Na cabeça deles, policiais estavam indo atrás deles para pegar eles, entendeu? Aí, para se defender, não tinha outra escolha. Fizeram o que fizeram. Eu, como indígena, eu sei mais ou menos como funciona a cabeça desses índios isolados. Porque o meu povo já foi isolado 60 anos atrás. Sabemos muito bem como é. Quando o nosso grupo se sentia ameaçado, fazíamos de tudo para proteger o nosso clã, a nossa etnia. Independente de quem seja. Íamos em lugar. Os calapalas não iniciavam a guerra, mas a gente era constantemente ameaçado por outras etnias. Porque as etnias se formando por clãs. Existem clãs mais preparados para a guerra, existem outros clãs que não sabem nada da arte da guerra. Eu tenho certeza que esse grupo que atacou o senhor Riel e seu grupo eram clãs preparados para a guerra. Preparados para proteger o seu povo. Acertar o senhor Riel no peito, da maneira como esse índio isolado flechou ele, não é qualquer índio. É um guerreiro preparado para proteger o seu povo, o seu clã. Eu, como índia, entendo dessa maneira porque meu povo já foi isolado um dia. Hoje já temos esse contato com vocês. E outra coisa, eu quero lhe dar um informe muito importante. Preste bem atenção. Se você encontrar algum índio isolado, não vá atrás, não persiga. Porque se você for atrás, ele vai entender que você está querendo iniciar uma guerra. Assim que os índios tribais pensam. Se você está indo atrás, é porque você está querendo iniciar uma guerra. Se você olhar eles, ok, respeite o espaço deles. Por isso que eles se agiram dessa maneira.
Ele simplesmente estava protegendo o seu clã. Porque ele foi preparado para isso. Esse guerreiro que flechou no peito dele. Por mais que ele proteja os índios, por mais que ele entendesse um índio, eu digo o senhor Riele, mas ele não sabe como a mente do índio tribal funciona. Eu falo isso porque meu povo já foi isto algum dia. Ouço isso desde criança. Eu faria isso se eu fosse uma índia isolada. Essa é a realidade. Por mais que você goste de índio, por mais que você ame os índios, por mais que você se preocupe com eles, mas se respeite o espaço deles, não enfada. Se ele te ameaçar, deixa ele ali. Não vá atrás. Deixe ele se aproximar de você. Por escolha dele. Não por sua escolha. Senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu, infelizmente, com esse ser humano que dedicou a vida toda protegendo os índios, que é o senhor Riele. Um recado que eu dou a você que está me assistindo agora: não provoque os índios isolados. Se você avistar algum deles por aí, fique na sua, não vá atrás. Deixa eles no canto deles, tá bom? Eu sinto muito a família do senhor Riele. Espero que nesse momento tão triste vocês encontrem a paz. Às vezes, a pessoa que a gente mais ama nos surpreende, nos dá uma resposta como essa. É isso, que vocês encontrem a paz dentro de vocês, tá bom? Meus pêsames. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo aqui, a matéria vai estar aqui na descrição para você se informar melhor a respeito do ocorrido, tá bom? Se gostou, dá um like. Se você não gostou, tá bem. Tanto faz. Tchau.